Oi, Olá, boa tudo bem? noite. Boa noite. Bem, e você? Tudo bem? Como que você tá? Quanto tempo? Graças a Deus, tudo em paz. Pois é, Então tá bom. A gente, na correria da pandemia. pois é. A gente vai começar agora, né? Vai ficar depois disponível no GTV, mesmo que as pessoas demorem para entrar, a gente já pode ir iniciando, né? E aí, aos poucos as pessoas vão participando aqui, tá? A gente Perfeito. divulgou Tá bom. bastante, a gente sabe também que esse horário é um horário mais de rush, né? Mas as pessoas estão chegando. Quem puder já ir compartilhando, conforme vocês forem chegando, compartilhando com os contatos, a Ju também acabou de entrar aí, né? Então vamos lá. Hum. Eu iniciei essa semana, na segunda-feira, o que eu chamei de Semana da Saúde Mental. E na Uhum. segunda-feira a gente falou sobre prevenção do suicídio. O objetivo dessa semana é justamente a gente falar, né, desse tema por conta do Setembro Amarelo, né? É um tema que eu me vi muito envolvida. Eu estou morando em Foz agora, né? Então eu me vi muito envolvida aqui desde que eu cheguei e tem muita demanda, né? E aí a Uhum. gente começou falando da prevenção do suicídio na segunda-feira. Ontem a gente falou sobre comportamento suicida e automutilação com um psiquiatra aqui também da cidade. Hoje a gente está falando, vai iniciar essa live com você, falando sobre a depressão pós-parto. E também logo em seguida, às 8h30, a gente tem uma outra live falando sobre o cérebro deprimido. Né? Então é Uhum. um tema muito importante, né, da gente abordar e muita gente foge até um pouco antes da gente iniciar aqui. Eu estava conversando com uma pessoa aqui que comentou: Nossa, só de ouvir esse tema já você precisa ter um preparo para abordar esse tema de uma forma recorrente e as pessoas têm dificuldade de falar de algo que tem relação com a finitude, né? É Então, e verdade. com o que tá no emocional. Então, isso é muito Uhum. importante da gente abordar aqui. Então, Simone, eu Uhum. queria que você se apresentasse, falasse quem é a Simone e, enfim, para todo mundo te conhecer aí. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, antes de me apresentar, eu gostaria muito de te parabenizar por esse projeto, né? Falar de saúde mental sempre é algo que é extremamente impactante de uma maneira positiva para a sociedade, e nós que estamos aí trabalhando na área da saúde, precisamos realmente, né, impactar positivamente as pessoas que precisam de cuidado, né? Então, nunca é fácil falar sobre esses temas, nunca é fácil a gente ouvir, às vezes se identificar com algumas questões, mas é sempre muito importante, né? Então, eu queria te parabenizar e queria agradecer em nome da Curai, porque você nos convidou, né? Pensou em temas aí que são de afinidade tanto meu quanto da Juliana Batista, e a gente está com o maior prazer participando aí desse projeto, tá? Então, obrigada. Bom, eu sou psicóloga formada desde o ano 2000, né? Tô completando 20 aninhos aí de formação no final desse ano. Eu já fiz o meu mestrado com gestantes, né? Eu estudei as repercussões emocionais nas gestantes de fetos cardiopatas, então, bebês que já nasciam com uma malformação cardíaca. Eu sou psicóloga perinatal, né? Também tenho esta formação e trabalhei muito tempo com gestantes, especialmente na área hospitalar. E hoje continuo trabalhando tanto com as gestantes quanto com as puérperas, mas mais na área clínica. E estou realizando meu doutorado também agora numa vertente um pouquinho diferente, que envolve a gestação, envolve o puerpério, mas na verdade agora é com os pais, com os homens, né? Então estou estudando como é que é a vivência do homem no puerpério. E hoje eu trabalho então na clínica, né, no consultório, e sou professora, professora universitária, né, de um curso de psicologia. Muito bom. Então, Simone, só dá um oi para o pessoal que tá entrando aqui. A Cláudia Nicles, eu acho que ela deve ser
sua parente, não sei. Ah, a família vai estar em peso hoje aqui. Tá pesquisando pelo projeto das lives, tá a Cristina Rosa, Márcio Palestra. É... que mais? É isso, tá todo mundo parabenizando aqui. E vamos iniciar então, né? Obrigada. Vamos lá. Então tá, então vamos lá. É uma coisa que é interessante a gente falar a respeito da depressão pós-parto, a gente até tinha conversado um pouco antes de iniciar aqui, é Uhum. que nem todo sentimento, de repente, de tristeza, de angústia, depois do parto, né, nos primeiros dias do nascimento do bebê, é depressão, não é isso? E a gente Exato, pode falar exatamente. sobre isso para diferenciar, né? A depressão Tá. daquele termo blue, como que é? Baby blue, né? Baby blues. Baby blues. Então, Isso. o Vamos que a lá. gente pode falar? É, ok. Essa diferenciação, ela é absolutamente fundamental nessa conversa, né, Michele? Uhum, Eu só queria falar uma coisinha antes de entrar nesta diferenciação, que acho que é muito importante para a gente contextualizar. uhum, Quando a gente fala de gestação, né, a gestação e a maternidade, elas são socialmente muito romantizadas, né? As pessoas acham que é tudo um mar de rosas, que é tudo muito tranquilo, que os bebês são uma bênção, então por isso as mulheres estão sempre muito felizes, e os seus companheiros e as famílias. E eu acho que a conversa precisa começar por aí, né? Porque, na verdade, a gravidez, ela é um período da vida da mulher que ela gera inúmeras mudanças, né? Então, começando por motivos óbvios pelo corpo, uhum, é um corpo que vai se transformando com o avançar da gravidez e que traz também incômodos à mulher, né? Então, chega lá do segundo para o terceiro trimestre, você ouve muito mais quando você abre essa possibilidade de escuta, a mulher se queixando um pouco, porque a barriga está pesando, porque ela já não consegue mais dormir, né, daquele jeito que ela estava acostumada, porque o bebê está chutando e machuca, porque ela sente náusea desde o início, tem vômitos, tem dores, o quadril alarga, então também vai sentindo dores. E aí, a gente então, já por esta questão, começa a falar de algo que não é tão mar de rosas assim, né? uhum, Para além disso, a gente tem também mudanças que vão acontecendo no papel da mulher no meio social, né? Então, assim, ela vai tendo que se reposicionar a partir dessa posição nova que é ser mãe, uhum, né? uhum, Então, vamos pensar numa mulher que esteja tendo seu primeiro filho. O que ela conhece? Ela conhece o papel de filha, uhum, ela conhece o papel de esposa, ela não conhece o papel de mãe, né? Então, ela vai tendo que se reposicionar socialmente. E para além disso, obviamente que tudo isso vai causar uma série de repercussões emocionais também, onde a partir até da condição da mulher estar possivelmente incomodada com algumas coisas que vão acontecendo na gestação, mas ela não pode sequer falar sobre isso, né? Porque muitas vezes o próprio contexto social onde ela está inserida, ou familiar, não suporta, não tolera ouvir uhum, essas coisas, né? Ela pode ter ali sentimentos que também sejam mais pesados, sejam mais difíceis de lidar, né? Então, tudo isso é para a gente começar a falar, assim, no contexto da gestação, qual é a realidade que a gente precisa considerar, né? uhum, Então, já são diversas mudanças, pensamos no nível corporal, nos aspectos corporais, nos aspectos sociais, nos aspectos emocionais, uhum, né? Bom, e aí esse bebê vem, né? Esta mulher enfrenta então uma outra situação que também não podemos dizer que seja tão tranquila assim para a maior parte, que é o parto, né?
Então, assim, também existem uma série de idealizações que são realizadas em cima do parto, né? E aí nem sempre a coisa sai do jeito que a mulher espera, Sim. né? É um momento, é uma situação que, assim, é meio que o bebê que manda nessa história, né? Uhum. A hora que ele vai chegar, se é um parto normal, como vai ser, se ele vai ter alguma circular de cordão ali umbilical, se vai precisar fazer uma cesárea de emergência, se vai nascer prematuro, enfim, tem uma série de condições que a mulher também não tem nenhum Vou controle sobre controlar. isso, Uhum. né? Nenhum controle. Então, às vezes, a situação também do parto vai mexer demais emocionalmente com a mulher. Primeiro porque é uma situação, né? É um evento absolutamente, é, assim, digamos, de uma inédito na vida da mulher, se a gente estiver falando de uma pessoa que está passando pela primeira vez por isso, e mesmo a mulher que já tenha mais filhos, cada gestação é de um jeito diferente, cada parto é de um jeito diferente, e cada filho depois nesse relacionamento também vai ser, né, diferente. E aí, após então o parto, essa mulher também, ela precisa ir meio que se sintonizando nesse novo papel, né? Ela tem ela precisa de um período para ela se adaptar a essa nova condição. E aí, muitas vezes, o que a gente observa, assim, com muita frequência realmente, são mulheres que vão apresentando sintomas que são muito parecidos ao que a gente conhece de uma depressão, Uhum. né? Então, a gente tem a irritabilidade que pode surgir, a gente tem aquele choro que vem e que nem ela sabe por que que ela está chorando, que é o que acontece muito na depressão, né? A gente tem mudanças bruscas de humor, então, quando a gente vai escutar os homens, né, os companheiros falando sobre isso, eles falam, pelo amor de Deus, só obedece, né? Não discute, faz o que ela está pedindo, porque é um momento realmente difícil, né? A gente tem, às vezes, uma indisposição da mulher, seja física ou seja emocional, Uhum. uma tristeza, insegurança, né? Então, aquele famoso chega em casa e o que que eu faço com essa criança? O que que eu faço com esse bebê, né? Não Uhum. vem com manual de instrução, ele não me conta o que ele quer, ele só chora e eu tenho que adivinhar qual é o motivo desse choro. Então, obviamente que essa insegurança é muito pertinente para esse momento, né? E aí ela vai, então, manifestando esses sintomas, e, no geral, as pessoas ao redor ficam, então, achando que essa mulher já está num quadro de depressão. Pressão. Uhum. Mas isso é o que a gente chama, pelo menos, um quadro, né? Que acontece nos primeiros dias após o parto, ele pode começar no segundo dia após o nascimento do bebê, né? Geralmente é nesta primeira semana após o nascimento do bebê que esses sintomas começam a aparecer. Uhum. Isso é o que a gente chama de baby blues, ou tristeza materna, melancolia materna. A gente tem alguns termos que vão sendo utilizados para essa condição. Mas o baby blues, ele é uma condição que, ao mesmo tempo que ele vem rapidamente, então logo após, né, o nascimento, Uhum. ele também regride dentro dessas primeiras semanas após o nascimento. Então, a gente espera que seja um quadro que surja, mas que ao mesmo tempo ele regrida no primeiro mês, Uhum. tá? Após o nascimento da criança. E isso acontece entre 70 a 80% das puérperas. Olha só. Isso A maioria. acontece, esse quadro a maioria, Uhum. né? A maioria é muito frequente, tá? Mas ele é um quadro, digamos assim, benigno, né? Ele vai regredir naturalmente, tá? Eu vou, Ex-
A Cláudia, ela tá fazendo uma pergunta aqui. Tem alguma faixa etária que estatisticamente ocorre essa predisposição? É que ela já está entrando na depressão pós-parto, né? A depressão pós-parto, ou isso independe devido a todos esses fatores que você já comentou. Eu acho que depois você vai entrar nesse assunto aí, né? Da depressão. Vou. Segura só um pouquinho que depois, quando eu for falar da depressão, eu volto nessa questão. Que a gente vai falar dos fatores de risco, né, que são observados para esse quadro aí, que é um quadro mais, que a gente tem que ter mais atenção, né, que é da depressão em si. Então, assim, falando ainda do Baby Blues, é isto, né? É um quadro que ele vai regredir naturalmente e vai acontecer exatamente porque a mulher está passando por todas essas transformações, aí todas aquelas modificações corporais, elas começam a regredir, então o corpo, né, ela Tudo chega em casa, ela tem tudo novidade. novidade, Estresse. é o estresse, né? É privação de sono, é o seio que começa a produzir leite, é algo diferente para ela, é a barriga que não tem mais um bebê, então ela tem que se acostumar a esse vazio da barriga, né? Uhum. Ou seja, a gente vai falando que é assim, é um bebê recém-nascido e é também uma mãe recém-nascida, né? É uma mãe que começa a se formar ali, né? Ela conhecia ali dentro da barriga dela. Agora, interagindo ali com o bebê, a gente tem uma condição diferente, né? Exatamente. Mas então um quadro que vai assim regredindo. E aí eu acho que, né, achei importante fazer essa diferenciação, porque as pessoas já tendem, por não conhecerem muito bem essa condição, elas já tendem a entender que essa mulher está em depressão. E Uhum. aí, o que que acontece? Ou elas já querem rapidamente medicar esta mulher, ou elas querem tirar o bebê de perto desta mulher, porque tem mil notícias, mil coisas que vão, né, se dando conta, se deparando e acham que o bebê pode correr algum tipo de risco quando está nessa condição, né, a mãe está nessa condição. Então, é muito importante nesse momento, obviamente, o apoio das pessoas que estão ao redor, mas também esta informação, né, de que se não é algo tão intenso, se é algo, vai ser algo novo, vai ser algo que eles vão estranhar, mas é para observar, é para oferecer ajuda, é para oferecer apoio, né? É para estar junto, para ajudar a mulher, Exatamente. não para fazer por ela. Uhum. Não num primeiro momento. Não sei que isso mais para frente seja necessário, mas nesse primeiro momento, não, né? Eu brinco que assim, o bebezinho novo, né, é meio que um namorado ali, né? Uma relação de namorado. Namorado, você não fica perguntando para os outros o que você faz, né, com o namorado, né? Ah, que roupa eu vou vestir, o que eu vou falar, como eu vou, né? Não, você vai descobrindo. É uma relação que está se estabelecendo ali, você vai descobrindo. Se você não permite que a mulher entre neste lugar de descobrir quem é o seu bebê, as chances desse quadro piorar são muito maiores, né? Porque ela vai se sentir de fato incapaz. Então, aquela insegurança vai se concretizar para ela. Se você diz o tempo todo, não faça assim, faça de tal outro jeito, ah, porque com meu filho eu fazia assim, agora você É, tem que fazer assim também. Você vai desautorizando a mulher. E aí ela não tem a chance de fazer uma coisa que a gente chama assim, de se identificar com esse bebê. Ela, melhor do que ninguém, conhece o seu bebê. Se ela não conhece assim, de cara, de pronto, uhum. mas ela vai conhecendo, né? É, é, Eu é cansei. É interessante você trazer essa introdução, né? Porque assim é interessante a gente exercitar essa empatia também, né? Porque pensa, é toda uma mudança que acontece no corpo da mulher. A mulher já tem esse processo hormonal, né, natural da maternidade, né? Que tudo vai se formando, Isso. leite materno, enfim, tem uma transformação ali no corpo dela, né?
tem todo esse estresse do que será que eu tô sendo uma boa mãe? Aquela preocupação, né? Como que é ser mãe? Eu não quero ser uma, né? Então tem tudo isso que acontece dentro dela. Se ela for ainda uma pessoa que se cobra demais, isso potencializa. Então é interessante a gente Perfeito. falar disso para a gente exercitar essa empatia e não cometer esse equívoco, né? De medicar logo que acontece todos esses sintomas, né? Então isso é importantíssimo Isso. a gente perceber. E pelo que eu dei uma estudada aí, porque eu vi que você ia falar sobre esse tema, tem um Hum. tempo de duração saudável, que é até Sim. 3 semanas, né? Que foi até que você comentou agora há Isso. pouco, né? Então, se Isso. passa disso aí, já é uma coisa para a gente se preocupar. Mas é interessante a Exato. gente ver essa rede de apoio, né? Das pessoas ao Exato. redor, porque daí isso vai ser um fator de proteção até contra Exato. essa depressão, né? É. E eu acho que também é muito importante a gente falar, né? Porque às vezes alguns familiares, né, nos escutarão aqui e eu sei que, obviamente, que assim, a intenção é a melhor possível, né? De fato de ajudar, é de fato de oferecer apoio, Uhum, mas a dica é, vá com calma, né? Calma, vá observando. Vá vendo se a mulher de fato está com muita dificuldade, né? Hoje em dia, sabe, Michele, a gente tem protocolo para tudo, né? A gente tem protocolo para tudo. Então, a gente tem milhares de dados na literatura, na internet, nas redes sociais, que dizem para a mulher: faça assim, faça assado, faça X, faça Y, faça Z, uhum, faça O, faça P. Ok, muito disso vai ajudar muito, uhum, mas a gente tem que fazer uma crítica sobre isso, com certeza. né? Porque quando a gente direciona o tempo todo, qual é o espaço que nós damos para essa mulher para ela conhecer o seu bebê, Uhum, para ela se sintonizar com ele e, inclusive, para ela perceber o que é mais difícil e poder aí sim pedir ajuda, né? Para quem está do lado, para quem é seu familiar, para o seu companheiro, para um profissional. Mas, em primeiro lugar, é isso que a gente precisa fazer, né? Estar ao lado, oferecer apoio, né? Tem um autor na psicologia, na verdade na psicanálise, que é o Winnicott, uhum, e ele diz o seguinte, ele fundamentou a teoria dele na relação mãe-bebê e no amadurecimento psíquico, né? E ele diz o seguinte, ele diz uma coisa que eu particularmente acho que é muito linda, que a gente não deve oferecer nenhum tipo de, fazer nenhum tipo de intervenção com uma mãe, com um bebê recém-nascido, a não ser que ela peça ajuda, uhum, a não ser que ela tenha dificuldade, constate essa dificuldade, e aí sim você pode, se você tiver esta condição, oferecer então a sua ajuda, né? bom, Então, acho que isso é muito importante. Essa rede de apoio vai ser muito importante, mas nesse papel, né? uhum, E aí, como você mencionou, né, exatamente, tem um tempo para isso, para esse quadro regredir, que a gente espera que ele regrida em até 3 ou 4 semanas no máximo, ou seja, nesse primeiro mês de nascimento, aí após o nascimento do bebê, tá? uhum, E aí, passado isso, a gente tem, então, o quadro da depressão pós-parto propriamente dita, né? Que já é um quadro mais preocupante, tá? É um quadro que ele se inicia em qualquer momento deste primeiro ano após o nascimento do bebê. Então, até um ano, né? Às vezes as pessoas acham que é muito ali no primeiro, segundo mês, terceiro mês. Não, até um ano de uma mulher que teve um bebê, a gente vai entender que se ela entrar num quadro depressivo, é um quadro de depressão pós-parto, tá? Ou uhum, depressão puerperal, certo. né? Até 1 ano, então.
até um ano. Existem autores que até falam um pouquinho até um ano e meio a 2, tá? Mas a maior parte, assim, da literatura vai estabelecendo esse marco de um ano, mais ou menos. Podendo ainda se estender, então, surgir neste primeiro ano, mas podendo se estender até mais um ano, dependendo das condições aí de tratamento e de apoio que essa mulher tiver, tá? Esse quadro, ele acomete, a maior parte da literatura concorda que ele acomete entre 10 e 20% das puérperas. Então, olha, o que a gente pensou, né? O que a gente pode pensar lá do baby blues, como algo, né, de depressão, não. O baby blues acomete a maioria das mulheres e a depressão a menor parte das mulheres, entre 10 e 20. Embora também seja um índice alto, né? Se a gente for pensar Sim, 20%, sim, é um não índice é alto, baixo. É. Uhum. né? Bem alto. Então, esse quadro, daí sim, já é mais preocupante, né? A gente tem sinais e sintomas, na verdade, muito semelhantes a um quadro de depressão em qualquer outro momento da vida. Então, aquilo que a gente já conhece da depressão. Uma tristeza profunda, oscilação de humor, e veja que vai sendo também muito parecido com o baby blues, né? Alterações de sono, alterações no apetite, ganho ou perda de peso muito repentina, mas que estão relacionadas a essas alterações aí do apetite. É, e assim, um choro que vem também com muita frequência. Uhum. Mas aí, o que é que tem de diferente de um processo de depressão, de um quadro de depressão que esteja fora do puerpério, né? Porque não é só localizar neste um ano que a gente vai falar então da depressão puerperal, mas além desses sintomas que eu estou te colocando, a gente também tem alguns sintomas que são relacionados à maternidade. Uhum. Então, por exemplo, uma incapacidade, uma sensação, não é uma incapacidade, desculpa, uma sensação de incapacidade de cuidar do bebê, para cuidar do bebê, Hum, tá? isso é interessante. Muitas vezes um desinteresse pelo bebê. E aí aqui é muito importante também a gente falar sobre isso, porque às vezes essa mulher que está deprimida, e que começa a mostrar esse desinteresse pelo bebê, o que as pessoas ao redor pensam? O que será que elas pensam? Uhum. É uma mãe péssima, olha que mulher é essa, Julgamentos, né? de todas as ordens, tá? Julgamento de todas as ordens. E, mais uma vez, o papel da rede de apoio nesse momento é fundamental, porque a gente precisa entender o que é que está acontecendo. Então, você tem uma mulher que super desejou essa gestação, esse filho, que programou, tem um relacionamento estável com o marido, tem N fatores em favor de uma boa relação com esse bebê. De repente, ela tem o bebê e aí, dali 2 meses, 3 meses, ela começa a se desinteressar. A gente precisa levar isso como, bom, o que está acontecendo? Uhum. Muito antes de qualquer julgamento. Aliás, o julgamento nem tem que existir, Com né? certeza. Uhum. Ele nem tem que existir. É o que a gente mais tá tentando mostrar aqui, né? Que é um exercício de empatia. Julgamentos em relação. Essa semana toda a gente falando disso. Ah, isso daí é coisa de louco, essa coisa, né? Que a gente fala de psicólogo e tudo mais, tudo isso é um julgamento. As pessoas têm um sofrimento que é proporcional né? A toda a experiência de vida que ela teve e tudo mais, e a gente precisa tentar exercitar isso, né? Sem julgar. Quando a gente julga, a gente está dando a nossa visão ali e não corresponde à realidade do outro, É, né? Isso é muito importante, isso é é. muito sério, né? E quando a gente julga, o que acontece é que a gente, ó, fecha completamente a nossa escuta.
A gente não quer saber, a gente já construiu dentro da gente aquela visão. Então, esta pessoa é assim porque ela faz isso. Eu não consigo mais, a partir desse momento, ampliar a minha escuta e falar, não, peraí, deixa eu tentar entender. Talvez ela esteja fazendo isso por conta de estar num quadro depressivo. Talvez ela esteja precisando de ajuda. Talvez ela não esteja conseguindo falar sobre isso porque também todo mundo ao redor julga também, Hum, ou quer fazer por ela, e aí já desautorize, já vai confirmando aquela ideia na cabeça dessa puérpera de que ela realmente não é capaz de fazer aqueles cuidados, né? Um outro sintoma que também é bem interessante da gente falar no quadro de depressão puerperal, Michele, são as queixas psicossomáticas. interessante. Então, isso. Uma dor de cabeça que não cessa de jeito nenhum, uma dor no estômago, uma alergia, tá? O que esses quadros fazem? Geralmente, eles impactam na condição de cuidado da mulher para o seu bebê. Se eu tô com a minha cabeça rachando de dor, como que eu vou conseguir ficar perto do meu bebê? Desvia. Como que eu vou, né? Uhum. Então, e aí assim, geralmente são então sintomas que não se justificam muito pelo orgânico. Às vezes a mulher precisa até ser hospitalizada, ou seja, separa mesmo, né? Ela fica lá no hospital e alguém Cuida. fica lá cuidando do seu bebê. Então, essas queixas, elas também têm uma certa frequência, né? E aí é menos provável que com as queixas psicossomáticas o entorno julgue tanto, porque daí assim tem um motivo, tem uma dor, tem uma alergia, tem uma impossibilidade, tem uma infecção, tem, né? Então, Uhum. julga-se menos nesse sentido, mas tá aí, né? A dificuldade está posta, né? Essa mulher está num sofrimento muito importante e precisa de cuidados, né? Eu acho que, assim, daria para a gente entrar um pouco, né, na pergunta da Cláudia, será? Tem alguma faixa etária, né, que tem mais... Eu acho que não tem essa, né, de faixa etária, de predisposição. Eu acho que todo mundo tá sujeito, né? Não sei. Ó, vou ler aqui. Tem alguma faixa etária que estatisticamente ocorre essa predisposição à depressão pós-parto? Ou isso independe devido a todos esses fatores que você já comentou? Tá. Não existe, digamos assim, uma constatação de que a questão da faixa etária em si seja um fator que desencadeie. Uhum, Existem vários fatores, né? Dentre eles, o que a gente pode pensar da faixa etária é, por exemplo, no caso, às vezes, de adolescentes que não têm uma relação estável, que tiveram uma gravidez precoce, que não se programaram, que não estão psiquicamente prontas, assim, não se sentem psiquicamente prontas para isso. Então, pode ser uma das questões, um dos fatores que a uhum, gente poderia levantar aqui, tá? Na verdade, a depressão pós-parto, ela tem N fatores, né, que colaboram para que a mulher desenvolva esse quadro. E como várias outras coisas, né, dentro dos transtornos afetivos, aí, os transtornos de humor, a gente tem sempre aquela tríade, né, o biopsico e social. Então, às vezes existem motivos biológicos para isso, e no caso da depressão pós-parto, a gente está falando, por exemplo, de uma mulher que estava lá, que o corpo foi se modificando a partir da gravidez, e isso desencadeou o funcionamento de diversos hormônios, ali, né, a secretação de diversos hormônios que vai mexendo com as emoções, né? E quando ela tem o bebê,
é uma descida de montanha-russa no sentido dos hormônios, né? Então, assim, tudo aquilo que o corpo foi se adaptando até chegar no parto, no pós-parto, já após o parto, na verdade, imediatamente, isso tudo já cai drasticamente. Então, essa é uma parte muito importante, né, que diz do biológico, que não dá para a gente desconsiderar. Então, muitos cientistas vão falar que esta é a principal causa, né? Não sei, a literatura como um todo diz que existem vários fatores. Este é um muito importante, mas é um deles, né? Outras coisas que vão também nos dando notícias aí de uma possibilidade maior dessa mulher desenvolver são mulheres que já tiveram um quadro depressivo anteriormente, Uhum, ou na gestação, ou mesmo antes da gestação, uhum. tá? E outros transtornos afetivos também, às vezes uma bipolaridade, transtorno de ansiedade, outros quadros, né, que também, porque às vezes a gente tem um quadro misto, né, de depressão com ansiedade, então tudo isso É, vai se acomodando de algum jeito no pós-parto. é Diga. interessante porque quando a gente fala de ser humano, né, de cérebro, né, humano, a gente tem toda uma complexidade, nunca existe uma única causa, né? O único fator, né? Existem fatores de risco, a gente tem essas redes de proteção que a gente falou, de vínculos, né, de contatos que a gente tem, mas são múltiplas as causas, né? Vai depender do histórico da pessoa, né? Da forma como ela foi criada, se ela tem, que nem você está trazendo aí, alguns transtornos. Então, é importante a gente falar isso também, né? Que cada caso é um caso, não existe uma regra, né? Porque Sem somos dúvida, seres humanos, né? Diferente dos sem animais, dúvida. né? A gente pensa, a gente, né, escolhe, faz escolhas, né? Então isso É, também afeta, né? é. A nossa vida muda, né, dinamicamente, assim, Uhum. todo tempo ela está se modificando. Então, outros eventos que vão acontecendo também na vida vão proporcionando uma abertura maior, né, diria assim, vai se abrindo uma portinha para alguns quadros irem surgindo. Sim. Então, é isso, né? E aí, outros fatores também seriam assim, por exemplo, mulheres que sofrem muito de TPM, né, que sofriam muito de TPM antes da gestação, porque daí a gente sabe que tem uma questão hormonal também bem importante, né? É, a prematuridade do bebê. Então, assim, qualquer coisa que saia do esperado para uma gestação, né? Quando a gente fala de gestação, a gente obviamente que nunca vai pensar assim, nunca vai pensar, não, a gente até pensa, a gente nunca vai esperar que as coisas ruins aconteçam. Uhum. Então, que você tenha um bebê com uma doença, Sim. com uma deficiência, que ele nasça muito antes do tempo e precise ficar numa UTI neonatal. Ninguém pensa nisso. Que você vai ter problemas na hora do parto, né? A gente vai assim, meio que trabalhando com um certo medo ali de que isso aconteça, né? Mas a gente precisa se agarrar a uma ideia para seguir adiante, a gente precisa se agarrar a uma ideia que não, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo, Hum, né? A gente não segue. É a mesma coisa que você estava dizendo lá no começo, com relação a não falar, né, de suicídio. Ah, eu não gosto nem de falar disso. Mas é isso, por quê? Porque a gente não está preparado para falar sobre morte na exatamente. vida, né? A gente Uhum. não se prepara para falar sobre isso, né? Então, todo tipo de condição que sai dessa expectativa da mulher também vem como um fator de risco para o desenvolvimento de uma depressão pós-parto, né? Então, vamos imaginar que a mulher está lá esperando receber o seu bebê absolutamente saudável. E, de repente, ela descobre, né, que ele tem uma malformação qualquer, que ele tem uma síndrome, né? Que ele não tem uma formação completinha dos membros, né? E aí ela vive Então, aquele. É interessante a gente falar disso, né? Porque até para as pessoas entenderem a complexidade da coisa, né?
Porque pensa, se ela descobre que o bebê está doente na gravidez, que ele vai nascer com alguma malformação, que nem você trouxe. Ela já vai se preparando para encontrar alguma coisa que ela não estava querendo encontrar. É aquele tal do luto Isso, antecipatório, né? Numa perda, isso. independente se o bebê vai nascer, se de repente pode acontecer uma morte na gravidez, né? Mas ela vai Sim, lidando com aquela morte daquela ideia que ela tinha. Então, a complexidade da sim. coisa. E aquilo vai gerando estresse junto com o processo da gravidez. Então, tudo coopera para esse processo também, né? Que é importante a gente falar disso, né? Porque as pessoas elas tendem a fazer esses julgamentos sem entender essa complexidade que está por trás, né? Das emoções, Perfeito, enfim. Então, isso é interessante. perfeito. É. E aí eu vou trazer ainda um complicador maior nesse sentido, né? Porque às vezes a mulher que descobre durante a gestação, ela tem aquele impacto, mas ela tem um tempo para ela assimilar essa informação. Então ela recebe um diagnóstico lá fetal. Ela, obviamente que isso é altamente impactante, qualquer que seja, né, o diagnóstico, qualquer que seja. Mas ela tem lá o tempo dela para se organizar internamente para receber esse bebê. Então, assim, ela tem tempo para ir fazer um acompanhamento psicológico, ela tem tempo para procurar todos os médicos que estiverem ao seu alcance para entender o que é aquilo que o bebê tem, ela tem tempo de procurar algum tipo de recurso que esteja também, né, ao seu alcance. Agora, imagine aquela mulher que às vezes está numa região com muita carência de assistência à saúde, com uma tecnologia precária, que não consegue fazer bons exames fetais e que descobre qualquer tipo de patologia desse bebê no parto, né? Uhum. Entende? Então, assim, é um complicador que é muito possível de acontecer no nosso país, que é gigantesco e que tem regiões como eu estou em São Paulo, então eu estou numa região que tem toda a tecnologia, né, assim, que a gente pode encontrar dentro do país nas grandes metrópoles, São Paulo é uma delas, mas eu tenho pessoas, né, que eu já atendi que vieram de regiões que assim, não tinha, que às vezes, na hora do diagnóstico, receberam o diagnóstico da seguinte maneira: olha, pode encomendar o caixão, porque seu bebê não vai viver. Desse A gente jeito. tem de tudo. Desse jeito, desse jeito. E isso não é fictício, isso é real, Eita, né? nós. Aham. Então, tem tudo isso, né? Para a gente pensar. Um outro fator de risco também são as carências sociais, né? Pessoas que realmente não têm essa rede de apoio que a gente está falando. Eles não têm, né? Então não tem alguém ao lado, tanto para oferecer algum cuidado para ela ou para o bebê, se necessário, quanto para apoiar emocionalmente mesmo. Como é que você tá, né? O que que você tá precisando? Ah, tá difícil isso. Ah, mas vamos conversar então sobre isso. E aí entra um ponto também muito importante, né? Que é assim, a mulher, ela na gestação, ela é protagonista do processo, né? O bebê tá no corpo dela, todo mundo vem, bota a mão na barriga, né? Fala com o bebê, mas através do corpo dela, né? Então ela é meio que protagonista. Quando o bebê nasce, o que que acontece? Todo mundo volta os olhos, volta o olhar para o bebê. Uhum. E aí a gente vê pouco a seguinte situação. Fulana, o que que você precisa? Quer que eu fique um pouquinho com o seu bebê para você ir tomar um banho mais tranquila? Você precisa que eu faça uma compra? Quer que eu vá fazer uma faxina na sua casa? Quer conversar? Quer que eu faça um chá? Enfim, ela como protagonista de um momento que é absurdamente estressante para muitas, né? Para outras não, talvez, mas para muitas, né?
especialmente por estar privada de sono, né? Assim, o bebê demanda o tempo inteiro, é uma demanda que é cruel, né, com a mulher, porque ele não escolhe a hora que ele vai chorar, a hora que ele quer mamar, a hora que ele vai fazer o cocô dele que tem que trocar de qualquer jeito, ele não escolhe nada disso, né? Então, esse olhar, né, do meio social para a mulher no puerpério é extremamente importante, né? E aí também uma outra condição que eu acho que é super importante como um fator de risco são, a gente falou, né? Você falou do luto antecipatório, às vezes por um bebê que não veio da maneira como ela imagina, mas às vezes tem mulheres que assim passaram por perdas muito importantes, de familiares muito importantes, muito recente, né? Então, às vezes, durante a gestação, veja, se a gente for pensar agora, né, no contexto da pandemia, quantas mulheres passaram pela gestação praticamente toda, ou pelo menos mais da metade dela, sozinhas. E quantas dessas também não podem ter perdido pessoas, inclusive pelo Covid. Então, são fatores de risco, obviamente, porque ela está tendo que lidar com uma dor e aí ela entra num período ali, né, do que é do puerpério, numa condição que também exige muito psiquicamente dela, Uhum. né? É um período muito exigente psiquicamente, dá trabalho para o nosso emocional, Uhum. né? Então, também seria aí um fator de risco importante. E acho que por último, assim, como um dos fatores também mais importantes seriam as desarmonias conjugais ou aquelas relações, né, que não aconteceram, né? Então não existe um relacionamento com o pai da criança, né? É a mulher sozinha neste papel da parentalidade, né, que ela vai ter que desenvolver, não tem este apoio, né? Então isso também favorece para que ela comece a apresentar esses sintomas depressivos e entre nesse quadro também, Uhum. tá? Muito bom. Gente, alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Aproveitem. Aproveitem que esse assunto é bem importante, né? É interessante essa complexidade, né? Porque a mulher ela tem todo um processo aí histórico, né? Se a gente for ver, de repressão, né? Ela já tem todo. Aí a gente pode falar, né, de sociedade, hierarquias, que coloca a mulher que ela tem que cumprir com esse papel de mãe, de cuidar da casa. Tem algumas mudanças acontecendo? Sim, existem algumas mudanças, mas a gente sabe que a reprodução desse comportamento ainda continua, que a mulher tem um papel e o homem tem outro, né? E eu penso que isso seja um reforçador também desse processo todo aí, né? Claro. Colabora ainda mais. Não, eu faço, eu tenho que cuidar da casa, eu gero um filho, eu não tenho apoio, eu não tenho suporte, e aí aquilo gera um estresse, né? E a gente sabe que um estresse tem algumas fases até chegar à Uhum. exaustão e aí entra um processo depressivo a partir daí, né? Então Sim, é importante a gente olhar para isso, né? Então, e falando em termos de sociedade, falando em termos de, olha, somos seres humanos, independente do gênero, temos que nos apoiar. Dividir tarefas isso em casa aí. é uma coisa interessante da gente falar também aqui, né? Por que Isso que o aí. homem tem um papel, a mulher tem outro? Então, isso também entra, acho que é uma discussão interessante da gente ampliar, né? Não sei se É. vocês concordam, discordam, quem está assistindo aí, mas é importante a gente falar de tudo isso, né? Olhar para o outro como Eu ser vou, humano, né? Isso é importante. exato. Eu vou pegar o gancho disso que você está dizendo, e se as pessoas quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição, a gente vai só conversando enquanto isso. Mas, sem dúvida nenhuma, que essa questão do gênero é algo que, assim, é uma discussão que é desde sempre, né? E a gente tem caminhado muito nessa questão, mas ainda não o suficiente para que as mulheres realmente, para que a maior parte das mulheres realmente se sinta livre, né? A mulher ainda vivencia muito esse lugar. Eu tenho que dar conta. E como é que eu faço? Eu já atendi muitas mulheres que falavam assim: ninguém me falou que era assim no puerpério. Ninguém fala sobre isso. Por que que ninguém fala sobre isso?
né? Porque não se autorizam, de fato, a falar que é difícil, que não dá para dar conta o tempo todo, que precisa pedir ajuda, que é complicado, né? Agora, olha que interessante. Isso seria, na verdade, tema para uma outra conversa, mas é só para Claro. trazer aqui, Ligar. porque acho que porque é importante. A gente falando de depressão pós-parto, a gente está falando o tempo todo da mulher. Uhum. Mas você sabia que a depressão pós-parto também acomete os homens? Fale mais sobre isso. Depressão pós-parto, nós já temos isso agora na literatura. O homem, então assim, existe essa enorme parcela, né, do homem que ainda se coloca muito ali no lugar do provedor, do que tem que dar conta dessas coisas mais financeiramente, né? Uhum. Tem que ser o apoio da mulher, você tem que estar ali do lado dela, fazer tudo o que ela precisa nesse momento. Sem dúvida nenhuma que o papel dele é fundamental como apoio para a mulher. No entanto, quantos homens são escutados neste momento do puerpério? Interessante esse questionamento aí, né? Bem interessante. Porque eu vou te contar não é nem um mini, um micro spoiler do que eu estou fazendo no meu doutorado. Eu tenho escutado isso, né? Ninguém nunca me perguntou como é que eu estou. Você é a primeira pessoa que está me perguntando. E aí a gente entra também numa outra questão, que é a da invisibilidade do homem, do pai nesse processo. Uhum. Ele não sabe também, muitas vezes, como se posicionar. Ele não sabe que papel ele tem que ocupar. Ele não sabe, ele quer fazer as coisas muitas vezes junto com o bebê, mas aí é assim, ó. Não, isso é coisa de mulher. Isso é ela que faz. É a mãe que faz. Hum. Então, existe de fato, sem dúvida nenhuma, aquele pai que não está envolvido nessas questões do cuidado, sem dúvida nenhuma, porque também foi criado assim, foi posicionado desta maneira durante a vida toda, né? Mas hoje, com todas essas discussões a respeito de paternidade, de maternidade, né, e de uma discussão com relação ao gênero, a gente tem também, assim, começado a olhar um pouco para essas questões e a depressão pós-parto também é algo que acomete os homens, Ah, assim, né? você falando é bem interessante, né? Porque o que que chega, né? Para mim na clínica também. Também Hum. atendo homens, mulheres, enfim. E a gente vê que existe essa pressão, né, também sobre o homem, que, claro, não está fugindo do que eu falei antes, a questão da sociedade ainda impor determinados papéis. Não tem papel, né? Somos, antes de sermos homens e mulheres, somos seres humanos. É isso que é o mais Sim, importante, né? E aí, sim. homem não pode chorar, e toda essa ideia faz com que gere um sofrimento também no homem. Estou dando um exemplo, né? Gere esse sofrimento, aquela coisa de reprimir algo que é pertinente ao humano e não ao gênero, né? Então Exato. isso é importante da gente pensar, né, nesse processo. Isso que você está trazendo faz muito sentido, né? Dá para compreender que, né, essa palavra depressão pós-parto no homem, né, fica estranho, mas é super compreensível, né? Isso que você está Isso. trazendo é muito interessante. Sim. A Regina aqui está perguntando qual o reflexo no bebê quando a mãe tem a depressão pós-parto. Interessante, Ah, interessante. excelente. Era o meu último item aqui do meu roteirinho aqui, mas bem interessante. A gente precisa considerar que assim, o bebê, quando ele nasce, né, por si só, ele não se conhece, né, como gente, né? Ele vai se conhecendo através do cuidado de um adulto que possa estar nesse lugar, né, no lugar de responsabilidade ali com os cuidados da ordem da sobrevivência, né? Bebê humano
é o único animal que, se não for cuidado, ele morre. Os outros, eles vão saindo atrás aí da comida, etc. Mas o bebê humano, ele morre, de fato, né? E, para além disso, o olhar também, o cuidado afetivo. É isso que vai fazendo com que ele vá se conhecendo, né? Para você ter uma ideia, né, existem algumas teorias que vão dizendo que assim, que o bebê, quando ele chora porque ele tá com fome, ele meio que cria na cabeça dele que aquele seio que chega ali para alimentar foi ele que criou, é dele, não é de um outro, não é uma outra pessoa, né? Então demora algum tempo, demoram alguns meses para esse bebê se entender como pessoa. Ele só consegue fazer isso se ele tiver esse olhar muito apropriado afetivamente e também desses cuidados essenciais para que ele se constitua como uma pessoa, né? Assim, se percebendo uma pessoa. Quando a mulher está num quadro de depressão pós-parto, isso tem um prejuízo, sem dúvida que isso tem um prejuízo na relação ali direta com esta mulher, né? Entretanto, por que que é super importante quando essa mulher vem para um tratamento psicológico, por exemplo, que a gente inclua a família? Porque o bebê, ele conhece a mãe pelo cheiro, pelo toque, pela voz, pelo ritmo cardíaco, tudo isso ele já conhece porque ele estava ali dentro, né? Mas ele vai diferenciando as pessoas aos pouquinhos ainda. Logo de cara, ele não consegue diferenciar, reconhecer os outros. Então, uma pessoa que consiga fazer esses cuidados com o bebê num momento inicial vai ser fundamental para o desenvolvimento dele, né? Quando eu falo que vai ter uma repercussão, um prejuízo ali inicialmente, isto não significa que a coisa vai ficar absolutamente perdida. Mas é por isso que a gente precisa entrar com tratamento o quanto antes, né? Com o diagnóstico e com o tratamento o quanto antes, para que essa mulher consiga se restabelecer nesse papel de mãe, tá? Os prejuízos que a literatura vai dizendo são prejuízos até da ordem cognitiva, né? Então, do desenvolvimento cognitivo mesmo desse bebê, porque ele precisa de estimulação para se desenvolver, mas também no sentido da interação com o outro, né? Então, no campo socioemocional mesmo. Ele, assim, se há um desinteresse da mãe, né, nos cuidados com ele, e isso perdura por muito tempo, ele vai, de uma certa forma, registrando ali que ele é desinteressante para o mundo. Isso fica lá na nossa caixinha preta, que é o inconsciente. Isso não fica assim o tempo todo explicadinho ali para ele. E isso pode, em determinados momentos, né, emergir na vida, e é por isso que essa intervenção precoce é super importante. E aí eu acho que é uma coisa que eu não abordei, né, que é com relação ao tratamento em si, porque nos casos de baby blues, a gente não precisa dessa intervenção, a gente precisa desse apoio, a gente precisa ir observando, oferecendo ajuda, porque a gente espera que isso vá regredir naturalmente. Na depressão pós-parto, por conta da intensidade dos sintomas, a gente precisa de intervenções, tanto com relação à psicoterapia. Isso pode ser uma psicoterapia individual, pode ser uma psicoterapia de grupo, um suporte, na verdade, de grupo para puérperas. E muitas vezes a gente precisa também do tratamento medicamentoso. Então, a gente precisa que essa mulher passe por uma avaliação psiquiátrica e seja medicada, tá? Simone, o Instagram tá avisando que a gente tem 1 minuto e 5 segundos. Que triste. Ele vai cortar, Mas é isso. Conseguimos falar até o tratamento que e é... a rede de apoio, que é fundamental. Qual é a mensagem final que você pode deixar para todo mundo, para a gente se despedir em 40 segundos? Ai, meu Deus. Escutem as gestantes, escutem as puérperas, ofereçam ajuda a partir da perspectiva da mulher, não da sua.
Eu acho que é a melhor mensagem que eu poderia passar. Às vezes a gente acha que está ajudando, mas a gente precisa ajudar a partir da perspectiva do outro, né? Cérebro Obrigada. definido às 8h30 hoje, tá, gente? Outra live. Obrigada, Combinado. Simone. Gratidão por ter participado. Eu que agradeço. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau.